para além das aulas, porque eu não posso estudar apenas no momento que eu estou aqui, né? Mas também tem que ter a responsabilidade da pessoa de pensar que esse estudo vai ajudá-la no seu futuro, né? Precisa muito prestar atenção durante a aula para que depois a gente não perca o nosso tempo já vendo algo que foi dado na aula. Sim. E agora, no final da graduação, a gente vê que tudo que a gente plantou lá atrás teve um efeito muito positivo, né? Quais hábitos são importantes, Ana, para o aluno se dar bem nesse semestre? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Facu em Foco, o podcast que vai te deixar por dentro do mundo universitário. Eu sou a Júlia Marchetti, jornalista na Toledo Prudente, e vamos debater hoje sobre como iniciar mais um semestre. Estamos aqui no começo de agosto, muitas aulas voltando e teremos dicas importantes. Primeiro, com a pedagoga Ana Virgínia. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Júlia. E para representar o lado dos universitários, temos o aluno de Direito da Toledo Prudente, Lucas. Seja bem-vindo, Júlia. Lucas. Obrigado. E para começar esse bate-papo, nada melhor do que entender o planejamento de começo de semestre, né, Ana? Você como pedagoga, o que você conversa nesses primeiros dias com os alunos sobre planejamento, para que dê tudo certo, né, no desenvolvimento desses próximos meses aí de aulas? Sim, durante esse meu tempo aqui na Toledo, eu sempre trabalhei muito na educação à distância. E sempre que um semestre se inicia, nós realizamos um evento que se chama Start EAD. E agora que eu estou no presencial também, acredito que a gente pode contribuir com os alunos nesse sentido. É um evento justamente para dar aquele start, assim como o nome diz, para a gente organizar a rotina, pensar nos nossos dias mesmo. Muitos alunos trabalham, então pensar como que eu vou encaixar os meus estudos naquela minha rotina para além das aulas, porque eu não posso estudar apenas no momento que eu estou aqui, né? Eu preciso me organizar para estudar na minha casa ou em algum lugar que eu esteja, que eu tenha acesso a um texto, a alguma aula. Porque isso vai fazer diferença depois, né? Depois tem as semanas de provas, tem as avaliações. E essa organização vai ajudar a começar e a terminar bem o semestre. Acho que é importante também, Ana, destacar que as avaliações não são só nas semanas de prova, né? Isso, acontecem antes. Para você se dar bem, tem que começar antes. Sim, tem várias disciplinas, né? Que as avaliações são durante a disciplina como um todo. Então é isso mesmo, não pode deixar para estudar só no final, tem que ir estudando sempre. Porque assim, além de você conseguir se organizar, é um ganho para você também, né? É o seu conhecimento, é o seu futuro. Então isso ajuda bastante. Muito importante. Agora do lado do Lucas, eu já vou... Qual termo você tá, Lucas? Já esqueci. Tô no nono termo. Tá quase terminando. No finalzinho. Tá caminhando. E como que você se organiza, Lucas? Não só agora, né? Que você já pegou o ritmo da faculdade, mas lá no comecinho também. Como você descobriu o seu modo de se organizar para estudar, para ir bem na Toledo? Olha, no comecinho da minha faculdade eu tive uma grande dificuldade de entender qual linha eu tinha que seguir para conseguir me organizar. Eu acho que por ser início eu não tinha ainda tantas responsabilidades, mas eu comecei a sentir que eu tinha essa necessidade de me organizar de fato lá pro segundo, terceiro ano, que aí as coisas começam a gerar mais responsabilidades. Então, algo que eu sempre costumo fazer e que eu adotei antes do semestre em si, eu sou uma pessoa muito metódica. Então eu gosto muito de visualizar. Eu abro o plano de ensino que os professores disponibilizam, eu vejo as matérias que eu vou estudar, cada disciplina que eu vou ter ao longo daquele semestre, para não chegar também nas aulas e não estar ali perdido, para eu já conseguir me localizar e saber o que eu vou estudar, o que aquele professor vai passar para mim. Então é algo que eu gosto de fazer. Além disso, também eu gosto muito de organizar o meu dia. Então eu organizo a minha semana e naquela semana eu coloco o que eu preciso fazer, qual responsabilidade eu tenho, qual prova eu vou ter, para que eu realmente consiga me organizar ali ao longo da semana, do mês, enfim. E atualmente você divide sua atenção para os estudos e também para estágio, Lucas? Isso, exatamente. Então, ainda nesse meio tempo ainda entrou o estágio. Sim, eu acho que desde o começo da faculdade eu sempre precisei ir atrás do estágio, para conseguir até mesmo pagar a mensalidade, então o estágio sempre esteve presente. Então, arcar com essas duas coisas é muito complicada, eu pelo menos do ponto de vista de aluno, para mim é muito dificultoso, porque no estágio também a gente lida com prazos, então é lidar com os prazos do estágio, com os prazos da faculdade, e querendo ou não, eu usava pelo menos, e uso o final de semana sempre para organizar a minha semana antes dela começar. Muito importante.
E, Ana, dá pra perceber que o Lucas é bem organizado. Sim, ele é. Mas quais erros os universitários pode ser que eles cometam nesse planejamento? O Lucas foi falando, eu lembrei muito também de quando eu era estudante de graduação, eu também era bem organizada, bem metódica, eu precisava ter organização e eu sou assim até hoje. Eu não sou ninguém sem o meu Google Agenda, sem eu visualizar meu mês, minha semana. E o que pode acontecer é as pessoas que não têm o hábito de se organizar e acabam pensando em muitas tarefas durante o dia, tentam ser produtivas ao máximo, e aí chega o final do dia, elas olham que não conseguiram nem fazer metade daquilo que estava previsto, e aí pode gerar frustração, né? Só que a gente tem que se organizar com a nossa realidade. Minha realidade é essa, eu vou tentar fazer isso, não se sobrecarregando, porque se sobrecarregar também é muito difícil. O Lucas comentou que ele faz estágio, estuda, e ele conseguiu, né, organizar a rotina, porque quando a gente fica sobrecarregado é muito cansativo e tem o semestre todo pela frente. Sim. Então tem que se organizar com a sua realidade, não ficar pensando, eu vou fazer 1000 coisas e não dar conta, né? Eu acho isso importante. Ana e Lucas, aproveitando que agora estamos no começo de semestre, né? Agosto, começo de semestre, temos turmas novas, também temos os veteranos, mas agora focando mais nas turmas novas, né? No pessoal que está nessa transição, ensino médio, faculdade. Qual dica vocês dão para eles? Quem quiser começar. Eu acho que a dica é essa mesmo, se organizem, tem vários aplicativos, além do Google Agenda, né, que eu uso, que podem ajudar nessa organização. Até anotei 2 aqui que nós indicamos para os alunos da EAD, que é o Focus To Do e o Notion, e nós usamos o Trello também até na organização da nossa equipe. São aplicativos que auxiliam bem nessa organização do que você precisa fazer, das suas tarefas. E também tem as pessoas que gostam do papel, né? Que gostam da agenda, daquele planner. Eu acho importante usar a ferramenta que é melhor para você tentar se organizar, para não ficar desesperado durante a semana, durante o semestre. Isso ajuda bastante. Legal. E Lucas, alguma dica para o pessoal que está iniciando aí a faculdade? Eu acredito que o mais importante também para mim, que eu senti falta no início da minha graduação, foi a minha visão em relação à instituição. Porque assim, eu não sabia o tanto que a instituição poderia me apoiar. Então, assim, às vezes a gente não conhece os setores da faculdade, os profissionais que estão aqui. Então, eu falaria para esses alunos do primeiro ano se apoiarem em todas essas ajudas que a instituição dá, porque, de fato, às vezes a gente não percebe que existem muitos profissionais que estão ali para nos ajudar, como a Ana, por exemplo. Isso, sim. Tem a Ana, tem a psicopedagoga também disponível para conversar com os alunos, o que é muito importante, principalmente nessa época de transição. É totalmente diferente, né? Sim, escola para ensino superior é muito diferente. Ana, vamos falar um pouquinho da EAD então agora? Porque é bem diferente, né? Não tem horário para cumprir. Isso, semana de provas é mais diferente. Como é que é para esses alunos também essa fase de adaptação? Quem estuda na EAD tem que ter muita responsabilidade, né? Porque, como você disse, é uma jornada flexível. Sim. Os alunos sabem a data de início da disciplina, de término, as entregas das atividades, mas durante a semana não tem aula com o professor lá fazendo chamada para ver se o aluno está lá. Então, eu preciso me organizar para estudar as aulas da trilha, para chegar no final da disciplina eu ter estudado tudo que foi disponível, ter realizado as atividades. Então precisa de uma boa organização, ainda mais porque a maioria dos alunos da EAD trabalha já. Sim. Então encaixar os estudos na rotina de trabalho, na vida pessoal, acaba sendo um pouco difícil. Mas nós temos vários casos de alunos que conseguem fazer isso e que estão ainda na graduação EAD. Eu lembrei agora um caso de uma aluna que ela já até se formou em Ciências Contábeis e ela tinha o período da manhã, mas era assim, 5 horas da manhã. Então ela estudava 5 horas da manhã até o horário que ela tinha que começar os afazeres dela. Então ela conseguiu encontrar um horário na rotina, mesmo que bem cedo, para conseguir estudar e não deixar acumular disciplinas nem conteúdos. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre o acúmulo de disciplinas, né? Porque normalmente a pessoa, hoje não dou tempo, mas amanhã eu dou conta. E aí vai acumulando. E quando acontece esse acúmulo, Ana? Então, um grande erro dos alunos da EAD é deixar para estudar no fim de semana, achando que vai dar tempo, né? Sendo que a gente pensa na trilha na semana, que geralmente tem 3 aulas, algumas disciplinas têm 4.
Então, para você estudar tudo no fim de semana, além de estudar as aulas, fazer atividade, é bastante complicado, O tempo fica apertado, né? Isso, e na EAD nós temos muitas atividades práticas, então às vezes tem algo prático na atividade que o aluno não viu durante a semana, e aí no fim de semana ele não vai conseguir realizar, que ele não teve esse tempo de ir atrás do que ele precisa fazer. Então esse é um grande erro também que acontece. Vamos falar agora então de hábitos de estudo mesmo? Começar pela Ana, de novo. O Lucas tá ali respirando aliviado. Esqueceram de mim um pouquinho. Quais hábitos são importantes, Ana, para o aluno se dar bem nesse semestre e acumular também conhecimento para a faculdade toda? Uhum. Bom, só retomando um pouco o que o Lucas disse, que eu me lembrei, eu acho importante, assim que o aluno entra, até pode ajudar nessa formação de hábitos novos, ele entender que aqui é um curso de educação superior. Assim como você disse, é bem diferente do ensino médio. Tem pessoas que estão há muito tempo fora da escola e vêm para a educação superior também. Mas tem que entender que aqui é um curso de educação superior. Tem todo o apoio da instituição, tem também os espaços que ajudam nos estudos, a biblioteca, o espaço TAI. Mas também tem que ter a responsabilidade da pessoa de pensar que esse estudo vai ajudá-la no seu futuro, né? Na sua profissão, na sua atuação. Então tem que ter essa responsabilidade para começar. Eu acho que, assim, dica mesmo é mais o que a gente já disse mesmo, de organização, de planejamento, principalmente o pessoal do presencial, para não se organizar, para não faltar nas aulas. Eu acho que isso é também, importante, né? Porque uma aula que você falta, você já acaba perdendo conteúdo, isso pode gerar uma desorganização também. E, Lucas, hábitos de estudo agora, né? Saindo um pouquinho da organização nesse comecinho de semestre. Durante todo o semestre, quais hábitos de estudo você tem, que você vê que é eficaz, que pode servir como dica também para os outros alunos? Então, eu acho que o que serve para mim, eu vejo que serve para alguns amigos também. Eu acho que o essencial, e eu me lembro de uma amiga, ela me fala muito isso, de que a gente precisa muito prestar atenção durante a aula, para que depois a gente não perca o nosso tempo já vendo algo que foi dado na aula. Então, prestar atenção durante a aula, fazer as anotações, e uma prática que normalmente eu tenho é fazer resumos e passar as minhas anotações a limpo depois das aulas, né? Quando eu estou em casa. Então, um hábito que eu normalmente indicaria para os alunos seria isso: prestar atenção na aula, não normalmente usar o celular ou outro qualquer aparelho, e depois realmente de fato passar limpo todas as anotações dos professores, às vezes comparar as anotações com outros colegas na hora de estudar para a prova, porque às vezes o que você anota o outro colega não anotou. Então é uma prática que também eu tenho com o meu grupo de amigos. A gente sempre troca os nossos resumos para ver o que faltou em um, faltou em outro, e no final a gente consegue ali estudar junto também. Então isso é muito interessante, muito o estudo legal. em grupo. E um ponto que você colocou também que é interessante é prestar atenção na aula para não ter que procurar esse conteúdo depois. Exato. Porque deve ter muitos alunos que pensam assim, tem tudo na internet, né? Exato. Eu vou estar aqui, vou estar com presença, não vou ter esse risco, né, de faltar, de depois repetir o semestre por conta de faltas. Mas esse conteúdo eu posso aprender depois. Isso é muito importante, né, Ana? É estar ligado ali no momento mesmo. A gente precisa estar sempre atento à aula, porque assim como o Lucas disse, senão é um retrabalho, né? Você ficou na aula, não prestou atenção, não entendeu. Eu fico pensando também no pessoal que faz exatas, cursos que envolvem contas matemáticas. Meu Deus. Se não entende ali na hora, vai ter muita dificuldade depois, né? Para fazer atividades, provas. Então é muito importante sim prestar atenção. A dica que o Lucas deu do resumo é muito bacana, eu usava muito quando eu era aluna. E tem alunos também agora que gostam de fazer mapas mentais para galera que é mais visual, né, que ajuda a ver o todo. Então tem várias dicas assim e hábitos que podem ajudar nos estudos. Eu sou do resumo também, anotação. Muita coisa assim, eu entendia, mas o professor tava falando em outra linguagem, eu escrevia na minha linguagem, aí eu lembrava. Mas hoje em dia também, eu não sei se vocês estão por dentro, eu não tô muito não, já admito. Mas aplicativos, né, que fazem resumos, que ajudam no momento de se organizar e também no momento de estudar pra prova. Eu não vou saber o nome aqui, então pessoal de casa pesquisem. Mas tem, né, também outros métodos que podem te ajudar, além do que já está acostumado, que é a anotação normal, que é os resumos, que são os mapas mentais também. Tem aplicativo, inclusive, que faz um mapa mental para você. Sim, tem Isso é muito interessante, é muito, muito importante também. E agora,
começo de semestre é sempre todo mundo muito motivado, né? Ah, não, Sim. esse semestre eu vou arrasar em tudo. E como é que mantém essa motivação? Pergunto para o Lucas e para a professora Ana. Como é que mantém essa motivação durante todo o semestre? Durante toda a faculdade, né? Porque se for pensar, durante o começo de faculdade, nossa, não, é a minha área, eu vou arrasar muito, aí chega no meio do semestre. Como é que faz, professora? Eu acho, não sei se é uma dica muito boa, mas talvez assim, foca no fim do semestre, foca nas férias, porque quanto mais você se atrasa, se você não presta atenção, não faz o que é solicitado, provavelmente você vai ficar de exame. E aí, se você não passa no exame, você vai pegar DP e vai ter que fazer tudo aquilo novamente. Isso é um ponto importante, né? Eu acho que quem estudou, quem tá com tudo certo, já tá com o pezinho nas férias, né? Terminando as... Não alonga, né? Não alonga, não alonga com o exame, não alonga com... já fica com o pezinho nas férias. Exatamente. E também, eu acho que é mais isso mesmo. Eu tenho um foco, né? Assim, e também, além desse foco nas férias, foco na carreira também, né? Isso vai ser essencial pra você. Não adianta eu vir assistir uma aula e não levar a sério, e isso vai me prejudicar futuramente. Sim. Eu vou precisar daquilo pra minha atuação futura, né? Sim. E aí, Lucas, como você se mantém motivada aí? Então, eu até notei aqui, eu concordo muito com isso de você pensar na recompensa que você vai ter, né, logo após. Então, eu sempre penso, se eu estudo agora, se eu me dedico agora, eu saio de férias com antecedência, né, do que outros alunos que pegam exame ou qualquer outra reprovação. Então, eu sempre penso nisso também, e até na questão do currículo, acho, isso pra mim me pega muito, porque eu sempre, desde o começo da faculdade, eu pensei, se eu estou fazendo essa atividade, se eu estou me dedicando pra isso, como isso vai repercutir lá na frente, quando eu me formar. Então, acho que isso motiva também a gente pensar que o que a gente faz hoje vai ter um efeito a curto, médio ou longo prazo, mas vai ter um efeito. Então, é motivante, é muito motivante pensar nisso, porque você sabe que você está fazendo algo para o seu futuro. E algo que eu falo muito também, que isso pegou muito ao longo da minha graduação, é também não se comparar com os outros alunos, para não se desmotivar. Porque às vezes a gente se mete pela régua do outro, então a gente tende a, ficar frustrado, que foi o que até a Ana falou. Então acho que é muito disso. Eu, pelo menos, sempre tive muita dificuldade de não olhar e não ter a expectativa de me comparar com o outro. Então é uma coisa que eu sempre prezo, assim, não me comparar muito para não me frustrar e me manter motivado. É, muito importante. Agora, aproveitando também o Lucas, ele representou a Toledo já em eventos internacionais, nacionais, enfim, ele leva o nome da Toledo Prudente para bem fora de Prudente e participa muito de grupos de estudo também. Eu queria saber como é que é essa organização, porque além do estágio, além das aulas, ele também tem grupos de estudo que ele participa. Como é que é essa organização e como é que é enxergar a importância de cada um disso na sua formação também? Então, é muito difícil lidar com tudo, mas o que eu tento pensar e fazer? Eu meio que conecto e penso assim, peraí, se eu faço isso aqui, como isso repercute nessa outra área? Então, se eu estou estudando uma coisa nos grupos de estudo, eu tento pensar como esse estudo pode me ajudar nos estudos das disciplinas da graduação. E como isso pode me ajudar no estágio. Então, teve uma situação em que uma coisa que eu estudei no grupo de estudo, eu usei como fundamentação para uma peça que eu estava fazendo no estágio. Então, eu tento sempre pegar e fazer uma interdisciplinariedade das matérias que eu tô vendo em cada ambiente, grupo de estudo, faculdade e estágio. Então isso me ajuda, porque eu não tenho que ficar me gerando uma exaustão de procurar um fundamento de algo que eu já vi no grupo de estudo, por exemplo. Então eu tento sempre conectar. E quanto a... Como foi a segunda pergunta? Me desculpa. Eu falei sobre os grupos de estudos e também sobre você representar Toledo em eventos nacionais e internacionais. Eu acho que vai muito de encontro com isso eu sempre fui um menino muito... Meus pais não fizeram faculdade, então eu já entrei na faculdade com essa responsabilidade de... Eu sou o primeiro da família a fazer uma graduação, então eu sempre muito que prezei pelo o que eu faço aqui vai me trazer efeitos muito positivos lá na frente. Então, representar a instituição é além de levar o nome, mas é também para mim um significado de isso vai me trazer coisas muito boas lá na frente. Então, eu sempre fiz a minha graduação. É claro que existiram alguns momentos que eu fiquei perdido, que eu fiquei maluco. Que faz parte. E deixei isso não me desestabilizar. Ergui a cabeça e continuei. E agora, no final da graduação, a gente vê que tudo que a gente plantou lá atrás teve um efeito muito positivo, né? Isso. A gente vê até alguns alunos que estão entrando, alguns alunos vêm e falam comigo e falam assim,
a gente tem você como uma inspiração enquanto monitor do grupo de estudo, porque a gente vê que você plantou algo e que hoje você colhe, e a gente também quer plantar isso. Então a gente vê que isso também inspira alunos, isso também é uma coisa incrível. Bacana. É muito legal. Legal. E Ana, eu queria perguntar para você também sobre essas atividades extras, né, que a Toledo proporciona, palestras, grupos de estudo, que estão disponíveis não apenas para o pessoal do presencial, como também para o pessoal da EAD. E a importância disso também, né? Em colocar também isso no cronograma. Sim, nossa, isso é extremamente importante. Assim como o Lucas mencionou, ajuda muito nessa questão do currículo, porque você vai ter participação em eventos, em grupos de pesquisa, grupos de estudo, mas também o seu crescimento como profissional, né? Como aluno também. Você conhece outras pessoas, discute outros temas, às vezes tem contato com algum tema que não foi tratado na aula, porque é algum tema a mais. Então é muito relevante, muito bacana. E aqui na Toledo, como são vários cursos de diferentes áreas, a gente pode ir meio que passeando em outras áreas que a gente tem interesse com os eventos que esses cursos oferecem. Eu acho extremamente necessário e importante participar, sim. E também ajuda no cumprimento das atividades complementares, né? É importante. Isso também para a organização, para não chegar lá no fim do curso e ficar desesperada para cumprir as atividades. Aquela, como assim eu não vou formar? Sim, bem isso, para não levar um susto no final. Exato. Vamos dar uma cortadinha então agora, quer dizer, mais ou menos uma cortada no tema, mas vamos pro nosso segmento mais descontraído, que é a nossa roleta? Sim. Eu sei que vocês estavam ansiosos por esse momento. O Vitor que tá ali no comando, atrás das câmeras. Pro pessoal que tá assistindo, a roleta já tá aparecendo na tela toda. Então a gente não tá aparecendo agora. E ele que vai rodar a roleta pra gente. Eita. Quem quer começar? Eu posso começar, eu acho. O Lucas começa? Então roda a roleta pra gente, por favor, Vitor. Vamos ver, ele vai falar o número pra gente. 1. As categorias em geral da roleta são Dica Relâmpago, História Inspiradora, Erro Comum, Ferramenta Favorita, Livro Recomendado e Desafio Diário. Pro Lucas caiu 1. Uma dica relâmpago. Ele já deu várias dicas. Agora vai ter que dar mais uma. Eu acho que eu pensei numa aqui. Tentar trabalhar em grupo. Criar amizades para que essas amizades também te ajudem não só na vida pessoal, que é claro, é muito bom fazer amigos, mas também na própria academia, na própria graduação. Porque estudar em grupo é muito mais fácil, porque às vezes a visão que você tem de um certo conteúdo não é a visão que o outro tem, e trocar essas visões, esses muito olhares, importante. É muito legal. Agora a roleta da Ana, por favor, Vitor. Três. Um erro comum. A gente já falou um pouquinho, mas ainda dá pra aprofundar e ajudar o pessoal também. Um erro comum que o pessoal pode atrapalhar um pouquinho na organização deles. Um erro que a gente já mencionou bastante, mas é sempre bom lembrar, é a falta de organização. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para se organizar, mas organização é essencial na nossa vida. A gente precisa se organizar porque hoje em dia as pessoas fazem muitas coisas, então não dá pra gente incluir mais uma, que são os nossos estudos, que são uma das principais, e não se organizar e deixar tudo bagunçado, e isso só vai fazer mal pra gente, né? A gente vai cumprir aquele semestre com estresse, com ansiedade. Então, a melhor forma mesmo, o pior erro, né, é não se organizar. Então, agora vamos caminhando pro final da nossa gravação. Vamos comentar também qual foi o impacto. A gente falou muito de organização, mas qual que seria o impacto de não se organizar? A Ana acabou de dar uma introduzida que gera nervoso, estresse, ansiedade. E o que isso dificulta tanto no aprendizado, Ana? Hoje na educação superior, não só na educação superior como um todo, né? Nós vemos muitos jovens com problemas de saúde mental mesmo. Com ansiedade, depressão. E aí uma nota ruim, achar que não entendeu o conteúdo, só vai piorando isso, né? Então isso é uma consequência bem grave. E assim como o Lucas e você mencionou, é importante usar tudo que a instituição tem para oferecer. Porque além da psicopedagoga, eu como pedagoga, tem os coordenadores de curso também, que sempre estão muito disponíveis para conversar com o aluno, caso ele precise, até mesmo com o professor, esperar o finalzinho da aula, ir lá pessoalmente, conversar com o professor, às vezes ele tem alguma dica, alguma orientação que pode ajudar no estudo daquela disciplina.
Então seria isso, eu acredito. E em especial o pessoal da EAD tem a tutoria humanizada também, sim, né? É importante que é mencionar. Bem importante. O professor não vai estar lá ao vivo, né? Isso. Quando ele estiver assistindo as aulas, mas além de ter a tutoria, ele também tem um momento do webinar, que é um momento ao vivo com o professor. E é claro, a tutoria, né? Que é o nosso grande destaque, que os alunos têm esse contato humano mesmo com a tutora, conseguem conversar, tirar dúvidas, até mesmo compartilhar algo pessoal que pode estar atrapalhando os estudos. Tudo importante, tudo. O momento é de aproveitar tudo. Isso, tudo que a faculdade, tudo que a Toledo Prudente oferece, você aproveita. Isso. E aí, pra finalizar também, Lucas, você pensa nisso, de vou me organizar pra não ter impactos negativos na minha rotina? Porque você precisa estar bem. Com certeza. Senão você não vai dar conta de tudo que você dá conta. Exato. E como é que passa isso na sua cabeça? Eu acho que faz muito sentido o que a Ana disse, de como uma área, ela causa efeito em outra. Então, se eu estou desorganizada na faculdade, isso reflete também nas minhas outras áreas pessoais. Sim. Então, eu sempre tentei cuidar muito da minha saúde mental ao longo da graduação. É difícil, é complicado, mas cuidar da saúde mental, da saúde física, fazer esporte físico, alimentação... Sim. É muito, muito, muito importante para você também ter uma rotina de estudos, querendo ou não, saudável, né? Então, algo que eu não, assim, fiz de forma perfeita, isso não aconteceu, mas que eu posso trazer como aprendizado é que cuidem da saúde mental, cuidem da saúde física, porque isso faz com que a rotina de estudos também seja uma rotina muito agradável. Aproveitar que você deu a introduzida na nossa saúde mental, já convido o pessoal para assistir nosso primeiro episódio, que foi sobre saúde mental, foi com uma colega do Lucas, inclusive, a Isabela, que também é aluna de Direito, e nossa professora de Psicologia, Fabiane, que tá muito interessante o papo, e é exatamente isso, é uma coisa que a Fabiane cravou muito, do equilíbrio, saúde mental, saúde física, que tudo tem que estar em equilíbrio, senão alguma coisa ali vai desandar. Então foi isso, pessoal. Nossa gravação está finalizada. Agradeço muito a disponibilidade da professora, docente, coordenadora, coordenadora pedagógica. A Ana tá aqui em todos os setores, tá? Como você imaginar, a Ana tá aqui. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você, Júlia. Muito obrigada, Lucas, também, que também tá aqui em tudo, ó. É aluno, representa Toledo em um monte de competição, tá nos grupos de estudo também. Vem aqui de manhã, o Lucas vai estar aqui. Vem à tarde, ele vai estar aqui também. Eu não sei, eu acho que já se multiplicou e não contou pra gente o segredo. Eu falo que a Toledo é a minha segunda casa. Quase primeira, na verdade, também. Eu fico mais aqui do que em casa. A gente observa, Muito obrigada, viu, Obrigado, Lucas? Julie. E é isso, muito obrigada, pessoal, que acompanhou todo esse conteúdo, ou só ouviu ou assistiu também. Muito obrigada, tem muito conteúdo legal vindo aí no Facu em Foco, podcast que vai te ligar à vida universitária. Muito obrigada, até a próxima.